como é que foi a sua infância dentro da família? Como é que foi isso? Fomos nós. Não, você imagina, assim, é uma família que tem, assim, uma profissão que foi toda construída para os homens. Sim. É uma profissão, pela época, né, masculina. Sim. Então, o nascimento de uma mulher, na realidade, assim, por esse ângulo, representava tipo assim, na mulher. Não foi planejado. Então, bom, o próximo vai ser um homem, sabe? Sempre o nascimento do homem já inspirava mais um lutador. Sim. O nascimento de uma mulher inspirava uma mãe, entendeu? Sim. Né? Então, isso tem um lado para... Enfim, eu acho que para a autoestima da mulher é uma coisa muito difícil de lidar. De você já nascer debaixo de um sentimento de frustração. Eu não falo isso pelo meu pai. Eu nunca senti isso pelo meu pai. Muito pelo contrário. Meu pai era um ser assim, fora do comum, ele era um ser excepcional, ele tinha uma compreensão da vida e do ser humano muito além do que a sociedade definia, né, dos valores que a sociedade definia. Então, eu não posso dizer que eu me senti rejeitado, me senti diminuído ou tive qualquer assim, sentimento de rejeição ou de frustração com o meu nascimento. Muito pelo contrário. Eu acho que até tem um fato que hoje eu, refletindo sobre, né, porque a vida, a gente sempre vai buscando, vai se conhecendo, né? E escrever o livro do meu pai foi uma forma também de me encontrar, de me conhecer melhor, porque quando você conhece as suas origens, você conhece os seus ancestrais, quando você conhece a história da sua família e da sociedade onde a sua família se inseriu e se desenvolveu, você fortalece a sua própria identidade. Você se localiza no mundo, você se localiza no tempo, você se localiza socialmente, familiarmente, afetivamente. Então, para mim, foi assim a melhor coisa que eu fiz na vida para me conhecer. Foi escrever a biografia do meu pai. Então, agora, ser membro de uma família que tem na figura masculina a sua representação, é óbvio que não é nada fácil. Sim. É uma luta, principalmente porque existe uma visão de poder masculino sobre as mulheres. Sim. Porque o lugar que as mulheres foram colocadas era sempre um lugar secundário, era um lugar de apagamento, era um lugar de silenciamento. Então, romper com essas barreiras foi uma luta. Imagina. Uma luta ferrenha. Persistir ali. Então, ter irmãos que ficam com esse movimento, né, de muitas crianças e um convívio muito estreito, e ter sempre essa pressão do silenciamento e da sombra. Você ter um lugar ao sol tem que brigar muito. Sim. Só que isso assim foi muito duro, muito doloroso, mas foi um privilégio, porque na realidade foi por conta dessa situação e de ter os irmãos que eu tinha e de estar ali naquele local, naquele momento, naquela época, que convivendo com tanta gente à minha volta,
que eu pude desenvolver a minha capacidade de lutar pelo que eu acreditava que eu deveria, pelos meus direitos, principalmente. Né? Uma mulher forte. Eu sou uma mulher que nasci em 1960, então a minha infância, dos 10 anos, foi o período da contracultura, do início da contracultura, exatamente da libertação e do empoderamento das mulheres. Sim. Então, eu já nasci com o espírito livre. E você querer ser livre dentro de um ambiente cerceador, que te relega a exatamente a sombra e ao silenciamento, tem que ter muita força para você conseguir conquistar o teu lugar de fala, o que hoje está sendo tão colocado, né? Sim, sim. E de você conseguir fortalecer a sua personalidade. Então, eu acho, e inclusive agradeço, eu abro o livro com esse agradecimento ao meu pai por ele nunca ter me colocado nesse lugar. Muito pelo contrário. Ele, pessoalmente, sempre me fortaleceu, sempre me deu apoio e sempre me prestigiou para que eu me sentisse empoderada e segura por estar buscando a liberdade, por querer ser uma mulher livre. Ele me autorizou sempre a lutar pela liberdade. Então, os meus irmãos, todas as outras pessoas, para mim, não importava, porque a referência de reconhecimento era o meu pai. Eu também o elegi, porque não é que essas coisas eu acho que acontecem quando a gente, desde criança, elege, né? Sim. Eu percebi, a minha mãe, eu atribuo isso ao fato dela ter perdido um filho depois que eu nasci. Então, entre eu e o Hillion teve um intervalo, deu um intervalo maior, de 3 anos, e eu fiquei sendo a caçula por mais tempo. E eu acho que foi um momento muito difícil para minha mãe ter perdido esse filho. E eu devo, obviamente, imagino, né? Porque com 3 anos a gente não tem, 2 anos você não tem essa memória, mas você tem a memória da sensação do sentimento. Sim. Eu acho que isso a gente guarda, né? Em algum arquivo, a gente tem guardado as sensações emocionais que você vive desde que nasce. Então, acho que por conta dela ter ficado mal, eu me apoiei no meu pai. Entende? Sim. Então, eu busquei mais o meu pai. Eu transferi para ele esse acolhimento, esse cuidado e essa proteção. Então, para mim, eu me sinto uma mulher privilegiada, porque poucas pessoas têm a oportunidade de ter um convívio rodeada de tanta gente e vivendo numa casa muito grande que me permitia me isolar. Ao mesmo tempo que eu estava cercada de um bando de crianças e de todas as idades, né? Eu tinha como me refugiar. E esse processo de participação e reclusão me ajudava a processar o que eu vivia quando estava acompanhada e me localizar também dentro e compreender e processar emocionalmente para eu poder me fortalecer ou entender o significado das coisas que aconteciam, entende? Sim. Então, acho que isso foi uma experiência única, né?